Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem? Pastor Nelson Guimarães. Estamos aqui na sexta-feira, na nossa live da semana. Normalmente eu faço quinta ou sexta. São 22 horas e 21 minutos. Vou fazer uma live no máximo até as 10 ou às 11 horas, até as 23 horas, tá bom? Estamos aqui direto pelo meu Facebook e aqui pelo Instagram. Nós temos falado, para entrar direto no assunto, venho fazendo nas cartas do apóstolo Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que eu juntei tudo, a igreja de Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses hoje, para mostrar para as pessoas, principalmente, qual não vamos dizer que seja a preocupação única do apóstolo Paulo com relação às igrejas que ele havia implantado, mas esse tema, esse assunto está sempre envolvido nas cartas de Paulo. Essa preocupação estava sempre envolvida nos escritos de Paulo, nas escrituras. Então, nós precisamos dar crédito. Entrou alguém aqui? Marco Aurélio, seja bem-vindo aí, meu irmão. Você que está entrando aí agora aqui no Instagram e aqui no Facebook, convida a galera. Nós vamos estar falando hoje sobre a carta do apóstolo Paulo, Colossenses. E vamos estar vendo mais uma vez qual era a preocupação do apóstolo Paulo também nessa carta. Então, de cara, eu começo nessa introdução falando sobre a atenção que você deve ter quando lê as cartas de Paulo e da preocupação que ele aplica em todas as cartas, em alertar, informar e alertar as igrejas do cuidado que eles deveriam ter acerca dos rudimentos da lei, dos cuidados que eles teriam que ter acerca das sombras que não poderiam estar sendo replicadas na nova aliança. Isso é importante. Isso tem a ver com a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão. Isso tem a ver com a nova e a velha aliança. Isso tem a ver com tudo que Jesus veio estabelecer após a cruz, falando do reino. Então não tem como... A paz, Rubem, tudo bem, meu irmão? Não tem como nós estabelecermos mentalidade de reino se nós não entendermos essas coisas. É impossível. Então eu usei Romanos capítulo 7, de 1 a 4, lá em que Paulo fala da mulher casada, já expliquei isso aqui. Em Coríntios eu usei 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, pode ler o 13, o 14 e o 15. Gálatas eu usei o capítulo 1, para falar que Paulo saiu de Jerusalém, voltou 3 anos depois entramos no capítulo 2, onde ele bate de frente com Pedro, Tiago e João, que estavam querendo circuncidar o povo, querendo implantar rudimentos da velha aliança, e Paulo bate de frente com ele. Em seguida, depois Efésios, nós vimos cruzando informação com Tiago, capítulo 12 também. Então, todo esse bojo que nós vemos. Heloísa, seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda aí. Nós vimos todo esse entendimento que você precisa ter. Pastor Nelson, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Porque você está dentro de uma estrutura como eu estive. Fui gerado, fui formado, fui treinado dentro de uma estrutura que praticava um monte de coisa que era da velha aliança, mas que não sabia. E assim hoje as pessoas estão dentro de igrejas praticando coisas da velha aliança. Na verdade, desde o início, Vinícius Arariba, seja bem-vindo aí no Instagram. Desde o início, presta atenção no texto que eu vou ler hoje.
Não sai daí que você vai ver o texto que eu vou ler hoje em Colossenses, aqui no capítulo 2, como é claro o que Paulo está falando. Mas presta atenção, você que não está debruçado sobre esse livro, estudando esse livro todo dia, buscando informação desse livro todo dia, é bem provável. Felipe, seja bem-vindo aí também no Instagram, Felipe do Reino. Você que não está debruçado, você não vai entender algumas coisas, a profundidade de algumas coisas. Valdinei, seja bem-vindo também aí no Instagram. Convida a galera aí que nós vamos ler um texto aqui de Colossenses, aonde é muito claro o que eu vou ler. Aonde Paulo está se preocupando desde a primeira carta, que é Romanos, até aqui que eu estou chegando na carta aos Colossenses. Qual era a preocupação de Paulo? O que Paulo também, como nas outras igrejas, estava se preocupando. Beleza, Valdinei? Estava se preocupando. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 em diante. Vamos ler até o 23. Presta atenção. Presta atenção o que Paulo está dizendo aqui, que é muito claro. Olha só. Colossenses 2, 8. Tende cuidado. Paulo está recomendando. Cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Até aí não está dizendo nada. Até a tradição dos homens. Para mim já diz muito. Para mim eu já sei o que ele está falando aqui. Mas vamos lá. Olha em seguida o que ele diz. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo. Pensar o que? É baile funk, bebida, é doideira. Não, rudimentos na Bíblia é sempre velha aliança, rudimentos da lei, quando Paulo está falando. Aí depois ele vai explicar melhor nos outros textos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, do qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, olha só, circuncisão é a lei, era circuncidar o prepúcio. Então, Paulo já está falando da lei aqui. Todas as cartas que eu estou explicando aqui, já está determinando o que ele também está se preocupando, em que a igreja dos Colossenses aqui não estivesse praticando a lei. Continuando no versículo 12, estou lendo Colossenses capítulo 2, versículo 12, comecei no 8, 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então já fomos batizados com ele, tá? E ressuscitados com ele. Por isso que lá no capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6, Paulo fala sobre isso logo no início ali do capítulo. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ok? 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, venceu o diabo, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Por que eu falo isso? Eu abro alguns parênteses para você entender que tem gente que dá mais poder para o diabo do que para a igreja e pelo que Cristo fez. O poder não está nele, maior o que está em nós. A igreja recebeu poder, autoridade
para pisar serpentes e escorpiões e todo mal, e nem o mal lhe tocaria. Mas muitas vezes eu vejo líderes, como eu já ouvi semana passada mesmo, num encontro que eu fui de pastores, pastor falando que o poder do diabo, que as pessoas brincam, que as pessoas não devem brincar com isso, dando poder demais a ele, e não tem. Ele foi derrotado na cruz, como diz Hebreus capítulo 2,14, diz que ele foi aniquilado, ok? Vamos lá. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Aí a lei, falando de novo da lei. Lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Romanos capítulo 14, 17. O reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então aqui ele está falando, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Sábado aqui dá vontade de falar, porque eu ouço crítica direto de pessoas falando, não, mas que tem que guardar o sábado. Não, Paulo está falando aqui que ninguém vai julgar você por isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou quem come, ou quem não come, ou quem bebe, ou quem não bebe. Pouco importa. Por causa dos dias de festa, festa dos tabernáculos, tudo lá da lei. Paulo está falando disso. Ou da lua nova, ou dos sábados. Guardar sábado não existe mais. O nosso sábado, o nosso descanso, como está em Hebreus capítulo 4, é Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aí vem o 17, que são sombras. Aí Paulo falou, essas coisas, todas que ele citou aqui, são sombras. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei é sombra dos bens futuros. Aí aqui ele está dizendo que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por quê? Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Só que quando eu falo lei, você que está aqui me ouvindo no Instagram e no Facebook, você deve ouvir lá na igreja ou em algum lugar que, por exemplo, batizar nas águas não é da lei. Não era da lei, mas é. Por quê? Porque em Lucas 16, 16, Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista foi o último profeta. E o batismo nas águas, para quem já estudou e sabe disso, é o batismo de João, que veio preparar o caminho de Jesus e que veio para batizar Jesus, e em determinado momento que chega para batizar Jesus, o próprio João fala, eu que deveria ser batizado por você, você vem até mim para ser batizado, Jesus. Não, faz o que tem que ser feito para que tudo se cumpra. E aí ele vai e batiza Jesus. Por quê? Porque Jesus era o último a ser batizado. Mas nessa transição aí, lá no livro de Atos, da lei para a graça, os próprios discípulos judeus, Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, todos eram judeus, continuaram praticando a lei, fazendo as coisas da velha aliança até transicionar. Não conseguiram transicionar totalmente. Quem foi que fez isso? O apóstolo Paulo. Foi levantado o apóstolo Paulo, levado ao terceiro céu. Lá ele ouviu, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Aí Paulo começa a entender e começa a pregar contra, e olha que Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei. Paulo era exímio na lei, judeu praticante, mas ele teve que quebrar toda essa lei e romper com isso, mas também porque foi levado no terceiro céu, senão também não conseguiria, como Pedro não conseguiu. E lá em Atos capítulo 10, de 10 em diante, ele vai e nega, diz não porque Deus mandou ele fazer. Então vamos lá.
que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, a lei, rudimentos do mundo, se estás mortos, Carlos Eduardo, seja bem-vindo aí, meu irmão. Se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, olha o que a lei falava: não toques, não proves, não manuseies. Tudo isso era da lei, não podia fazer. Não toques, não proves, não manuseies. Paulo falou: o que vocês estão fazendo isso ainda? Isso passou, isso era antes da cruz. Agora, depois da cruz, é graça, não tem mais lei, acabou as 613 leis. Agora, a letra mata. Agora vocês têm que andar em espírito, porque o espírito vivifica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 em diante. Então, não toques, não proves, não manuseies, era lá na lei. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo chama isso de doutrina dos homens. Eu sei que para você que faz isso e vê a prática disso há anos, como eu estou há 21 anos nesse caminho, 21 anos. 11 anos eu conheço a mensagem do reino, há 11 anos eu conheço a mensagem do reino. Pastor, que diferença faz? Você estava há 21 anos, quando chegou do 11º para cá, você conheceu a mensagem do reino, porque a mensagem do reino é uma mensagem que te liberta, separa a velha da nova aliança. A gente entende que Lucas 16, Lucas 4, 43, a gente entende Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado, evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a gente começa a entender essa separação de Melquisedeque e Arão, de tabernáculos, separação de montes, Sinai e Sião, toda essa separação de tribo, de Judá e Levi. Então tudo isso precisa ser entendido e estudado. Quando você entende isso, meu irmão, você não consegue mais andar nessa aliança antiga, você não consegue mais caminhar com ambientes de lei, de óleo para emplastar a cabeça das pessoas, de água para batizar. Essas coisas foram substituídas porque elas eram sombras, e foram substituídas pelo Espírito que faz todas essas coisas. Quem unge é o Espírito, quem batiza é o Espírito, quem aperfeiçoa é o Espírito. Você não precisa de jejum, não. Vou jejuar aqui 40 dias para... Leia toda a velha aliança, que você vai ver jejum direto. Quando o Espírito chega, ele remove toda essas obras da carne, porque o jejum é uma obra da carne. É só estudar que você vai entender. Então, quando você passa a cruz, mas não é passar a cruz lendo, passar a cruz aqui, ó, virou, você não consegue mais. Você entende essas coisas. Então, tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Até parece, olha o que Paulo escreve, na verdade, até parece que tem sabedoria, até parece que funciona. Quando você jejua, quando você batiza o cara nas águas, qual a mudança que ele vai ter? Minha tia Isa, seja bem-vinda, ou então Francisco, seja bem-vindo aí na minha live. Até parece que ele vai mudar alguma coisa,
Porque quem muda é o Espírito, quem opera na terra é o Espírito, quem consola é o Espírito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Como é que ele pode hoje ter mudança descendo as águas? Não, porque isso era da velha aliança. Hoje toda obra é do Espírito. Então Paulo diz assim, essas coisas tem até aparência, você ungir o cara com óleo, consagrar o óleo a Deus, tacar na cabeça dele, falar em língua estranha, sapatear e fazer essas coisas. Então, tem aparência, como ele diz aqui, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo manda pesado, filho. Essas coisas só servem, guarda-sábado, óleo, essas coisas todas que eram da velha aliança, só servem para satisfazer a carne. Só. Então presta atenção aqui. Eu não falo contra igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem centro espírita, contra ninguém. Mas todas essas igrejas, seja ela luterana, muçulmana, não importa, tem que estar em espírito. E quando você está em espírito, você não precisa de vela, você não precisa de crucifixo, você não precisa de copo d'água, você não precisa de água para batizar, você não precisa de óleo para ungir, você não precisa jejuar, você precisa do Espírito. O Espírito está na terra para fazer toda essa obra. É Ele que te leva a toda a verdade. E o que você precisa entender? Que Paulo também está escrevendo aos Colossenses que eles tomassem cuidado, tenham cuidado com essas coisas. Isso é da circuncisão, isso é obra da velha aliança, isso é da lei. Mas a igreja, ela não consegue entender, Leandro, seja bem-vindo, ela não consegue entender que precisa andar em espírito. Aí quando você encontra uma pessoa, encontra um amigo, um irmão, um parente, meu irmão, tem que andar em espírito. Eu ando, pastor, eu ando em espírito. Como é que é a prática do teu evangelho? Conta aí para mim. Esses dias mesmo eu conversando com uma pessoa, eu perguntei, você está indo em algum lugar? Eu estou indo sim, num lugar. E como é que é esse lugar? Ah, eles praticam isso. Eu quero entender essa mensagem do reino. Eu preciso entender essa mensagem do reino. Eu falei, meu irmão, primeira coisa que você precisa entender, o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, para encerrar, estou encerrando já. Presta atenção aqui, toda vez que você tem contato com essas coisas, a Bíblia diz, não sou eu que digo, está escrito na Bíblia, vem um véu que te impede de enxergar o reino. Nova aliança, porque está em contato com a velha. Olha aqui, 2 Coríntios 3, versículo 13. Não somos como Moisés. Quem era Moisés? O líder, nosso líder lá da velha aliança, que foi uma bênção, mas o tempo dele passou. O que ele recebeu e praticava passou. Porque Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. Quando Cristo chega, remove a lei. Então vamos lá. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés, ele colocava um véu diante da face dele quando ele descia do monte. Ele ia no monte encontrar com Deus, voltava com a face brilhando, voltava cheio da glória de Deus. Mas quando ele ia descendo, aquela glória ia sumindo. Ele tinha que cobrir o rosto para que as pessoas não vissem que ele não estava mais com a glória de Deus. Ele tipo que enganava o povo, botava o véu para que ele não fosse visto sem glória, porque não tinha mais glória, porque a glória era transitória. Vou ler de novo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. 14, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho pacto, da velha aliança, a qual foi por Cristo
abolido. Cristo aboliu a velha aliança. Verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, então olha só, até hoje, quando é praticada a lei, até hoje, quando é lido Moisés, quando você tem contato com a lei, com as coisas da lei, o véu está posto sobre o coração deles. Por que deles? Só deles? Não, de todos nós. Por isso, meu irmão, eu tenho uma angústia santa. Hoje mesmo falava com uma irmã, precisamos avançar com essa mensagem, não podemos ficar só com isso, tem muita gente para a gente ajudar e libertar, e remover esse véu. Tem gente que tem quilômetros de véu, que você fala uma coisa, o cara, não, nunca li, não acredito. Por quê? Porque é véu. É como Pedro lá em Atos capítulo 10, desce o lençol, Deus manda Pedro, mata e come. Pedro fala não para Deus. Deus que estava falando com ele, não era homem. Quando o lençol desce, cheio de animais impuros, Pedro vê a voz do céu. Imagina Pedro, judeu, praticante da lei, nunca comeu carne de porco, nunca comeu camarão, nunca comeu essas coisas. De repente desce um lençol cheio de animais que ele não comia. Vem uma voz do céu: Pedro, mata e come. Leia lá depois Atos 10, 10. Pedro mata e come. De repente vem uma voz. O que o Pedrão iria pensar? Voz do diabo. Tratar de mim, Satanás. Vou comer nada. Nunca coloquei nada impuro na boca. Vou botar agora. Aí a voz de novo fala: Pedro, não torne impuro o que eu santifiquei. Na graça não existe isso, Pedro. A lei passou. Pedro falou de novo, não. Terceira vez a voz e a visão recolheu. Ali era a chance de Pedro de abraçar a graça e partir para cima e pregar o reino. Mas ele disse não. Como muita gente hoje tem dito não. Como muita gente e acha que não tem problema, pastor, deixa o cara batizar, quem quer batizar, deixa ungir quem quer ungir. Eu deixo, não sei se Deus vai deixar, porque lá em Romanos capítulo 7, de 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo que isso é adultério. Quando você tem os dois maridos, Jesus da carne, que levou a lei, e o Cristo ressuscitado, o texto está dizendo isso, Romanos 7, de 1 a 4, que ele faz a ilustração do casamento, ele está dizendo que isso é adultério, não fui eu que escrevi. Eu deixo. Mas e Deus? Mas o que eu posso sofrer com isso? Olha, só no dia do julgamento, você que está praticando, ele fala, olha, nunca mandei você fazer isso. Não, mas estava lá, Pedro batizou quase 3.000 almas, o apóstolo Paulo mesmo chegou a batizar depois que ele parou, Felipe batizou o eunuco. Sim, mas você tinha que continuar estudando, pedindo revelação ao Espírito, para que eu te mostrasse a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você ia ficar livre desse véu, mas você preferiu ouvir a doutrina do seu pastor, a doutrina da sua denominação, a doutrina da sua igreja, da escola bíblica dominical, a doutrina da igreja católica, a doutrina do teu centro espírita, ficar lá. Então, não conheceu a verdade. Não teve revelação para entender. Tentar, Deus tentou. E eu estou sendo aqui um canal para tentar você que está no Instagram e você que está aqui no Facebook entender isso. Pelo menos despertar para estudar isso. Para você entender que Deus hoje opera 100%, sem tirar nem pôr, no Espírito. Só o Espírito. O Espírito é suficiente para fazer toda a obra que ele precisa fazer depois da cruz, na minha e na sua vida. Então, pega essa chave, vai buscar isso. Se tem dúvida, me procura. Fala, pastor, eu quero entender mais. Tem uma irmã que está me procurando aqui. Chechel, seja bem-vinda aí. Tem uma irmã que está me procurando aqui direto. Isso eu acho ótimo. Ela está direto no WhatsApp aqui me procurando. Pastor, preciso entender isso. Deus está me incomodando. Deus todo dia me incomoda. Eu preciso entender essa mensagem do reino. Pastor, ótimo. A irmã está com sede, está com fome de aprender. E isso é muito bom. Então, meu irmão, você está com fome,
está com sede, só tem um jeito. Eu já entendi, você precisa entender agora. Precisa estudar? Precisa. Não vai ser de graça? Não, eu não posso fazer por você. Você que tem que estudar. Eu gastei esses meus 21 anos e estudo todo dia isso aqui. Estou debruçado sobre isso aqui. Estou escrevendo livros sobre isso aqui. Estou montando conteúdo para botar na internet sobre isso aqui. Por quê? Porque é minha obrigação e meu chamado. E ai de mim se eu não fizer isso. Eu tenho chamado para fazer isso. Eu amo fazer isso. Porque me dá prazer. Porque o Espírito de Deus está em mim e clama para que eu faça isso, para te libertar, para te ajudar a entender a sua verdadeira identidade, ter uma vida plena, ter uma vida feliz, ter uma vida abundante aqui na terra. E é isso que Deus quer para a tua vida. Quer estudar? Me procura. Pastor, me dá teu telefone. 21 964 27 10 34. Quer me procurar? Me chama no WhatsApp. 21 964 27 10 34, ok? Ou então deixa uma mensagem aí no meu Facebook, lá na mensagem, no meu Instagram, escreve aí, fala alguma coisa, tá bom? Vou ficando por aqui, vou colocar essa mensagem. Pastor, você não falou o tema dessa mensagem. É a mesma mensagem, que atravessando, né, transpondo a torre da graça, né, a torre do reino. Para entender, você tem que passar dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, passar Atos e cair entre a morte, ressurreição e a subida de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 2, onde ele sobe e desce. E quando passa essa torre, cai lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo todas as epístolas e quebrando tudo com relação à lei e à graça. E é isso que você precisa entender. Então, fica na paz, que Deus te ilumine para entender essa mensagem e faça de você um instrumento nas mãos dele, para que você seja sal da terra e luz para esse mundo. Você foi colocado aqui para isso. Fica na paz, tamo junto.